Já alguma vez pensaram em como soa um dia perfeitamente normal, do primeiro bocejo da manhã ao último suspiro da noite, inteiramente em português? Hoje temos um desafio interessante. Vamos mergulhar numa narrativa que nos guia por um dia inteiro. A nossa fonte é um texto pensado para a prática da língua, que descreve as pequenas ações e conversas que preenchem as nossas horas. A nossa missão é desmontar esta narrativa, não só para encontrar palavras novas, mas para descobrir o ritmo, a cultura e a melodia escondida na rotina de um dia em Portugal. E o que é fascinante neste tipo de texto é que ele funciona quase como um laboratório, não é? Não estamos a ver palavras isoladas numa lista. Estamos a vê-las em ação, no seu habitat natural. A língua vive nos pequenos rituais. O café da manhã, as interações no trabalho, o regresso a casa. A nossa análise vai focar-se não só no o que é dito, mas no como, no quando e, se calhar o mais importante, no porquê. Porquê esta palavra e não outra? O que é que isso nos revela? Exato. Vamos lá começar então pelo princípio de tudo. O som do despertador. A narrativa arranca de uma forma muito visual, muito sensorial. Diz, o sol está a nascer. O céu está laranja e suave. E depois, ouço os passarinhos lá fora. Somos imediatamente colocados naquele quarto. E a seguir as ações. Acordo devagarinho, estico os braços, sento-me na cama. Uma coisa que me saltou à vista foi esta simplicidade quase coreografada. É tipo um manual de instruções para acordar. O que eu me pergunto é, por que esta simplicidade? É só para ser fácil para quem aprende ou há aqui algo mais? E essa é a pergunta certa. A simplicidade aqui é deliberada e, na minha opinião, tem duas camadas. A primeira, claro, é pedagógica. Frases curtas e verbos de ação direta, como lavo os dentes, escovo para cima e para baixo, são fáceis de assimilar. Mas a segunda camada é mais subtil. Esta linguagem simples espelha o estado de espírito de quem acaba de acordar. A nossa mente ainda não está a processar ideias complexas, não é? E linguisticamente, isto dá-nos uma pista fundamental logo de início sobre uma das maiores dores de cabeça para quem aprende português: a diferença entre ser e estar. O texto diz o céu está laranja, não diz o céu é laranja, porque estar descreve um estado temporário. Uma condição. O céu está assim agora, ao amanhecer, mas não vai ser assim para sempre. É uma lição de gramática escondida numa imagem poética. Que interessante. Portanto, a própria escolha do verbo reflete a passagem do tempo. E quanto aos verbos como sento-me ou levantar-me? Sei que se chamam verbos reflexivos, mas a sua frequência nesta parte da manhã parece muito intencional. E é. Os verbos reflexivos dominam as rotinas matinais, porque a ação está focada inteiramente no sujeito. Eu levanto-me, eu visto-me, eu preparo-me. O universo da manhã é o eu. É a pessoa a interagir consigo mesma antes de interagir com o mundo. A primeira interação externa, como o texto mostra, é um simples bom dia trocado com o vizinho. É a primeira vez que a ação verbal, o ato de cumprimentar, se projeta para fora. É a transição do mundo interior para o social, marcada por duas palavras. Depois daquela cena mais solitária do despertar, a narrativa abre a porta para a cozinha e o dia ganha som, cheiro, movimento. A descrição é de uma coreografia familiar. A irmã a fazer café, que cheiro forte e bom, o irmão a cantar no duche, a mãe a preparar o pequeno almoço e o pai a ler o jornal. É um retrato muito vivo. Adoro o pequeno detalhe do sumo derramado, porque é tão real e a reação bem-humorada da família diz muito. Diz imenso. Mostra um ambiente onde o erro não gera stress, mas sim união. E essa cena é uma mina de ouro para percebermos a dinâmica cultural. O pequeno almoço em família, sentado à mesa, ainda é um pilar em muitas casas portuguesas. E claro, o vocabulário expande-se. Temos os membros da família, irmã, irmão, mãe, pai e a comida, café, torradas, ovos, sumo. Mas repara numa palavra que surge quando a personagem prepara a mochila. Lanchinho. Sim, essa palavra deu-me uma sensação de carinho imediata. Não é um lanche, é um lanchinho. Este uso de diminutivos para expressar afeto, em vez de apenas tamanho, é algo muito característico do português, não é?
É um dos traços mais distintivos e, eu diria, charmosos da língua. O sufixo inho ou inha é um canivete suíço emocional, sabes? Pode indicar tamanho pequeno, claro, mas na maioria das vezes é usado para expressar carinho, ternura ou informalidade. Um cafezinho não é necessariamente um café pequeno, é um convite para uma pausa amigável. Descansar um bocadinho soa mais leve do que descansar um bocado. Ao dizer lanchinho, a personagem infunde um objeto mundano com um sentimento de cuidado e antecipação. É a língua a dar um abraço. E a preparação para sair de casa é quase uma lista de verificação universal. Mochila, caderno, caneta, o tal lanchinho, depois telemóvel, chaves, mas as despedidas chamaram-me a atenção. Adeus mãe, adeus pai, até logo. O uso de adeus pode soar tão definitivo para quem vem de fora. Pois, e essa é uma nuance importante. Enquanto o adeus pode ter um peso de finalidade em certos contextos, no seio familiar ou entre amigos, é frequentemente usado como um tchau mais formal. É perfeitamente normal para despedidas diárias. A adição do até logo a seguir clarifica a intenção. Não é um adeus para sempre, é um vemo-nos mais tarde. É a prova de que o significado de uma palavra depende radicalmente do seu contexto social. Depois daquela cena de família tão aconchegante, a história leva-nos para a rua e a linguagem parece mudar de tom, não achas? Torna-se quase mais poética. O caminho para a paragem do autocarro é descrito com detalhes como as folhas dançam com o vento ou dois estudantes vão a falar e a rir. Sem dúvida. A câmara, por assim dizer, vira-se para o exterior e a linguagem acompanha essa mudança. Passamos dos verbos de ação, da rotina pessoal, para verbos de observação. E a escolha de um verbo como dançar para descrever as folhas é significativa. Mostra o estado de espírito da personagem. Está atenta, receptiva à beleza do cotidiano. Não está apenas a ir do ponto A para o ponto B. E é aqui que entramos no vocabulário do espaço público e do transporte. Paragem, autocarro, motorista, cartão, ponte, passeio. São as palavras que constroem o cenário urbano. E a viagem de autocarro continua neste modo de observação calma, encontrar um lugar à janela, ver uma padaria, ver patos a nadar. Mas quando chega ao escritório, o ritmo muda outra vez. Ligar o computador, ler os e-mails, interagir com os colegas, o João e a Sara, e depois chegamos ao almoço, onde há uma frase que me fez rir. O João esquece do garfo, a Sara dá-lhe um e ele diz: salvaste-me a vida. Parece-me um exagero cómico. É um tipo de humor comum nos escritórios em Portugal, esta hipérbole amigável. Absolutamente. É um excelente exemplo de como a linguagem informal no local de trabalho cria camaradagem. Essa hipérbole, esse exagero dramático por algo trivial, é um lubrificante social. Quebra a formalidade e cria uma ligação. É o mesmo com a saudação do João. Dia grande hoje, hein? Não é uma pergunta real sobre o dia, é um convite à partilha, um reconhecimento de que estão juntos no mesmo barco. O texto mostra-nos que a comunicação no trabalho é feita tanto destas pequenas interações sociais como de relatórios, clientes e reuniões. E a pausa para o café? O texto descreve-a como a hora de descansar um bocadinho. Isso parece mais do que apenas uma pausa para cafeína. Muito mais. A pausa para o café em muitas empresas portuguesas é uma instituição. É onde as informações não oficiais circulam, onde os problemas se resolvem de forma informal e onde as equipas realmente se conectam. É um contraponto necessário à estrutura formal da reunião, onde a chefe elogia o bom trabalho em equipa. O trabalho de equipa constrói-se tanto na sala de reuniões como junto à máquina de café. O texto capta essa dualidade na perfeição. Chegamos ao meio do dia, hora do almoço. A cena é na copa do escritório, com os colegas a partilharem comida massa, sandes, arroz e frango e histórias. O texto menciona a marmita, a lancheira. Isto diz-me mais do que apenas o que eles comeram. Parece haver uma cultura de partilha e trazer um pouco de casa para o trabalho. Estou a ler demasiado nisto? De todo. A marmita é um artefacto cultural riquíssimo. A sua popularidade em Portugal pode ser vista através de várias lentes. Há a lente económica, claro. É mais barato do que comer fora todos os dias. Há a lente da saúde, o controle sobre o que se come. Mas a mais forte, talvez, seja a lente cultural. É o valor da comida caseira, da comida de mãe. Levar marmita é levar um pedaço do conforto e do afeto de casa para o ambiente, por vezes impessoal, do trabalho.
A partilha descrita no texto, queres provar um bocadinho, reforça essa ideia de comunidade, transformando a copa num espaço quase doméstico por uma hora. E depois da marmita, há uma pequena saída para o parque. Sinto o sol quente na cara. Respiro fundo. Uma pausa dentro da pausa. Exatamente. É um momento de bem-estar individual que complementa o almoço social. E aqui o vocabulário volta a ser sensorial. Parque, banco, sol, brisa. É a narrativa a mostrar a importância de recarregar energias antes de voltar ao trabalho. E é também durante esta transição do trabalho para casa que vemos a evolução dos cumprimentos. De manhã era bom dia. No regresso, o motorista do autocarro já diz boa tarde e ao chegar à paragem ao anoitecer já se ouve boa noite. Essa transição dos cumprimentos parece simples, mas imagino que tenha as suas regras não escritas. Tem, e são bastante flexíveis. Mas a regra geral é: bom dia usa-se até à hora de almoço, por volta das 13 horas. A partir daí entra o boa tarde, que dura até o sol se pôr. Boa noite usa-se quando já está escuro e serve tanto para cumprimentar à chegada como para se despedir à saída ou antes de ir dormir. O texto ensina isto de forma orgânica, sem nunca apresentar uma regra. Simplesmente acontece, como na vida real. A viagem de regresso espelha a de ida, mas as descrições marcam a passagem do tempo. O céu a mudar de cor, as luzes da rua a acenderem-se. E finalmente, o refúgio. A história termina onde começou, em casa. Mas a atmosfera é completamente diferente. A chegada é descrita com palavras de conforto. A casa está quentinha, o cheiro do jantar, o abraço do irmão mais novo. É fascinante como o léxico muda drasticamente quando a porta de casa se fecha. A mudança é total. As palavras do mundo do trabalho, chefe, open space, cliente, desaparecem. E entra o vocabulário do lar e do afeto. Jantar, sala, livro, história, abraço. Entramos na esfera privada e a linguagem reflete isso. A conversa ao jantar já não é sobre planos, como de manhã, mas sobre a partilha do que aconteceu durante o dia. É o fecho do ciclo. A chamada para a avó também me pareceu um momento muito importante. A avó a dizer: tenho tanto orgulho em ti. Mostra uma ligação intergeracional muito forte. Precisamente, a figura dos avós é muitas vezes central na estrutura familiar portuguesa. Essa chamada, mesmo que breve, serve para reforçar esses laços e mostrar que a família não se limita a quem vive debaixo do mesmo teto. É a linguagem do carinho em ação. E essa linguagem continua na rotina de deitar. A mãe a cobrir o irmão mais novo e a sussurrar bons sonhos. São estas pequenas frases que constroem a sensação de segurança e amor que a narrativa quer transmitir. E o ciclo fecha-se, com a personagem a escrever no seu caderno uma única frase: hoje foi um dia sereno. É um resumo perfeito. E depois, a repetição final de boa noite, mundo, boa noite a todos, boa noite. Essa repetição final é um recurso literário muito eficaz. Funciona quase como um mantra ou uma canção de embalar. Traz uma sensação de paz, de conclusão. Se a manhã começou com a energia do eu a despertar, a noite termina com uma sensação de conexão com todo, com o mundo e com todos. A narrativa mostra-nos que o português pode ser uma língua extremamente funcional para descrever ações concretas, mas também maravilhosamente poética para evocar sentimentos e atmosferas, mesmo nas rotinas mais banais. Então, depois desta viagem por um dia português, o que fica? Para mim, a grande lição é que a fluência numa língua não vai só de decorar palavras. Vem de entender o guião cultural por trás delas. Vimos como uma simples palavra, como o lanchinho, ou um gesto como o levar marmita, contém camadas de significado cultural. Esta narrativa deu-nos um esqueleto de um dia, mas também a carne e o sangue das emoções e interações que o preenchem. Uma síntese perfeita. O mais valioso é perceber a língua como um sistema vivo. As ações repetem-se, o vocabulário também, e é nessa repetição natural, nesse ritmo diário, que a fluência se constrói. Mas a verdadeira mestria vem quando se começa a entender o porquê. Porquê o diminutivo, porquê o verbo estar, porquê a hipérbole no escritório. É aí que deixamos de ser apenas falantes e passamos a ser comunicadores eficazes dentro de uma cultura. E isso leva-nos à nossa reflexão final. Pensem no vosso dia de hoje. Qual foi o momento que não conseguiriam descrever com o vocabulário sereno desta história? E que palavra, em português,
acham que captaria essa emoção, seja ela de caos, de alegria súbita ou de pura confusão. A linguagem de um dia normal tem sempre espaço para o inesperado.